Fala galerinha da beleza, aqui estou eu novamente, Hugo Leonardo, diretamente do mundo para você e dessa vez com um cenário melhor, né? Um cenário mais didático, e o meu grande objetivo é mais uma vez trazer para você um conteúdo muito bom, um conteúdo que vai te ajudar bastante. Mas com quem que eu quero falar nesse momento? Eu quero falar com você que é cabeleireiro. Então a minha função é fazer com que os cabeleireiros tenham acesso a um conteúdo de valor, a um conteúdo que vai te ajudar no dia a dia e principalmente fazer com que você não engasgue, né, na hora de atender o seu cliente, na hora de atender a sua cliente, na hora de você colocar em prática tudo aquilo que você sabe. Porque você sabe bem, é bom ser cabeleireiro. A gente lida com pessoas que necessitam, né, de estar fazendo a manutenção da sua autoestima, pessoas que necessitam de trabalhar até mesmo bem arrumada, ou enfim, ou se arrumar para si mesma. A necessidade do cliente só importa para a nossa execução do serviço, porque a gente sabe que ele vem procurar a gente para que a gente cure alguma dor dela, para que a gente entregue alguma coisa para ela referente principalmente à beleza. Pode ser que ela sente na tua cadeira, comente alguma coisa e aí ela já saia dali se sentindo bem, mas o principal motivo pelo qual ela te procura é porque ela precisa fazer alguma coisa relacionada ao cabelo dela. Fazer alguma atividade que vai deixá-la mais bonita, que vai deixar ela com a autoestima mais elevada, enfim. E o que eu faço com toda essa informação? Eu ajudo cabeleireiros a corrigirem qualquer erro químico e de corte e se tornarem referência dentro do seu salão de beleza. E aí, meu amigo, o céu é o limite. E ó, eu tô aqui para te ajudar a pegar na sua mão e fazer você entender que a parte da tricologia envolve muita química e a gente está aqui para entender algo relacionado à química. E o que você acha que cabelo é? Cabelo é química. E eu vou provar tudo para você dentro dessa aula. Mas antes, eu quero ressaltar que quando eu falo, eu ensino cabeleireiros a corrigirem qualquer erro químico ou de corte de cabelo, eu não estou me referindo a fazer milagres. Eu não ensino a fazer milagres. E você que é cabeleireiro sabe muito bem que dentro da nossa atividade existem coisas que são feitas e que de muitas das vezes tem um desfecho muito ruim, quiçá irreversível. Mas antes de chegar a esse ponto, eu estou aqui para te ajudar a entregar o melhor para o seu cliente. Sabe por quê? Porque você vai se tornar referência e você precisa aprender. E eu vou começar falando nessa aula de pH. Então, o que é pH? O pH é uma escala que mede a acidez e a alcalinidade de alguma substância. E essa escala, ela tem uma variação. Essa variação acontece aqui, ó. Ela vem de 0 a 14. E dentro dessa escala de pH, de potência de hidrogênio, potencial de hidrogênio, a gente tem essas numerações. Então, quanto mais próxima do zero, a gente subentende que a gente, dentro da escala de potência de hidrogênio, a gente está cada vez mais ácido. E quanto mais próximo ao 14, a numeração 14, a gente está mais próximo do alcalino. Por que isso é importante? A gente se pega muitas das vezes perguntando, né? Mas caramba, cara, qual a importância da potência de hidrogênio, do pH? O que isso vai fazer diferença?
Olha, meu cabeleireiro, faz muita diferença. Sabe por quê? A partir dessa escala de potência de hidrogênio, você consegue eliminar muita coisa que pode acontecer de errado você fazendo um cabelo. Então, a gente precisa entender que a escala de potência de hidrogênio, ela consegue medir para a gente qual é a alcalinidade e a acidez da substância. E essa substância que a gente vai falar hoje é o cabelo. Essa substância é nossa matéria-prima, é nossa matéria-prima. Então, dentro da escala de potência de hidrogênio, a gente tem o número 7. O número 7, quando a gente percebe que alguma substância ou algum produto tem a numeração 7, você está no estado neutro, não está no estado nem alcalino e nem ácido. Qualquer produto que você vai comprar, nós somos química, né? Nós somos química, nós temos também dentro da nossa química, o nosso corpo, a gente também tem a potência de hidrogênio, né? Então a gente consegue medir algumas coisas. A potência de hidrogênio da minha saliva, ela é mais ácida, está mais alcalina, e aí a gente consegue descobrir algumas disfunções dentro do nosso corpo fazendo essa medição também. Agora, se referindo ao cabelo, você vai entender a grande importância que a escala de potencial de hidrogênio faz no cabelo quando você consegue entender. Então, se dentro da escala tem escala neutra, isso significa que a gente tem produtos e substância neutra. Um dos produtos que a gente tem e que está dentro de uma escala neutra é o shampoo para bebê. Quem é que nunca comprou, né? Um shampoo para bebê onde vem escrito pH 7. Então isso significa que aquele produto ele é neutro. Então não é ácida e nem alcalina. Essa substância é neutra. Beleza. Vamos adiante. Vamos entender qual outro tipo de produto que a gente pode encaixar dentro dessa escala. Eu vou começar um pouco mais para frente. Então, acima de 7 a gente tem sim alguns produtos. E dentro da área da beleza, a gente tem produtos de coloração, a gente tem produtos de shampoo mesmo, tá? A gente tem também alisantes, né? Tem alisantes, principalmente quando é da família do tioglicolato ou da família dos hidróxidos, eles costumam ser bem alcalinos, né? Então eles chegam a pegar aqui, de 8 a 12. Então ele é bem alcalino. Poxa, mas o que isso tem a ver? Olha, eu estou falando de shampoo, tá? Que é alcalino, tá? Eu estou falando de coloração, que é alcalina, e estou falando de produtos que fazem procedimentos de alisamento ou ondulação. Então a gente tem aí o tioglicolato de amônia e a gente tem também a família dos hidróxidos, né? Então esses produtos eles são mais alcalinos, ou seja, dentro da escala de pH a gente percebe que a alcalinidade deles tem sua relação. Mas Hugo, dentro dessa escala, o que a gente tem abaixo do 7? Boa pergunta. Abaixo do 7 a gente tem um elemento estruturado chamado cabelo. E esse elemento estruturado chamado cabelo está dentro de uma escala de numeração 4,5. Pois é, o cabelo dentro da escala de pH no seu estado normal, tá? Ele tem uma numeração de 4,5. Então ele fica ali entre 4,5 e 5,5, mas é um estado normal, dependendo do cabelo, tá? É um estado normal. Mas no geral, ele fica ali no estado de 4,5. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso cabelo no estado normal, ele na escala de pH é ácido. E olha só, agora vamos entender uma coisa que é virada de chave. Se o cabelo dentro da escala de pH no seu estado normal é 4,5, o que você acha que acontece quando a gente colore o cabelo?
que você acha que acontece quando a gente aplica um shampoo de limpeza profunda? E quando a gente pensa em mudar a forma do cabelo? Cabelo mais liso, cabelo mais ondulado, ele acaba subindo na escala de potência de hidrogênio, fazendo com que essa estrutura, que no seu estado normal está em 4,5, ela atinja 8, 9, 10, 11, 12, dependendo do produto. Se você vai colorir, se você vai mudar a forma do cabelo com o tioglicolato, com a família dos hidróxidos. Então, o fato é que, à medida em que você faz algum tipo de procedimento oxidativo, isso faz com que a potência de hidrogênio da sua substância, e na substância que a gente está falando aqui é o cabelo, essa escala tende a subir. E aí você percebe que o cabelo, a partir de então, começa a apresentar algumas disfunções. É normal apresentar essa disfunção. É normal apresentar algumas disfunções. Então, deixa eu contar uma história aqui. Certa vez eu fazendo um procedimento de alisamento, né, com tioglicolato de amônio, e eu percebi que esse cabelo ele começou a ficar com uma estrutura mais áspera, ficar com uma estrutura mais ressecada, ficar com uma estrutura fora do padrão. E aí eu falei, pô, cara, que interessante, né? Se dentro da mudança de forma a gente consegue atingir algumas partes dentro do cabelo que vão fazer essa mudança. E que parte principal é essa que a gente faz essa mudança? A gente acaba desconectando as pontes de sulfetos da fibra. Então vamos lá, eu quero trabalhar com alisamento. Estou trabalhando com alisamento e o produto que eu estou usando é tioglicolato. As pontes de sulfeto elas ficam entrelaçadas. Se eu quero alisar, o que eu faço? Eu acabo desestruturando as pontes de sulfeto. Olha que bacana, né? Que legal. Só que dentro dessa atividade, né, e com esse produto, eu preciso neutralizar a forma dada. E o neutralizante vai fazer com que essa nova forma dada se fixe. Mas não é só isso. Depois eu preciso fazer o quê? Depois eu preciso fazer o equilíbrio da potência de hidrogênio para que esse cabelo não fique com uma estrutura alisada, porém com um aspecto ressecado, com um aspecto com as cutículas dilatadas. E as cutículas dilatadas ali elas são um aporte de sujidade. Eu vou explicar um pouco mais abaixo em relação à estrutura do cabelo. Mas, no grosso modo, né, dentro da nossa atividade, a gente precisa entender que faz muito sentido a gente tratar do cabelo, fazer qualquer tipo de procedimento entendendo a escala de pH, que é uma forma que a gente tem de medir a acidez e a alcalinidade do mesmo. E falando em acidez e alcalinidade, a gente não pode esquecer das progressivas. As progressivas, existem muitas progressivas, eu não vou falar aqui da substância proibida, mas das substâncias que a gente tem e são permitidas, a gente tem aqui as progressivas ácidas. As progressivas ácidas elas podem chegar em 2, em 3, na escala de pH. Então, não é porque o meu cabelo está numa escala de 4,5, que é ácido, que eu vou aplicar uma substância ácida menor que isso e o cabelo vai entrar numa estrutura boa, maravilhosa. Não, não é isso. Para isso, existe a tabela de pH. Para a gente entender que o cabelo ele parte do princípio que o seu estado normal e saudável está ali dentro da escala de 4,5. Qualquer coisa variando para cima ou para baixo, a gente precisa se atentar. E muitas das vezes a gente acaba recebendo no nosso salão de beleza problemas com químicas. E é exatamente isso que eu vim falar para você.
Você que é cabeleireiro está cansado de perder dinheiro porque apareceu algum tipo de procedimento no seu salão de beleza onde você acha difícil, poxa, mas é difícil, e eu tenho relatos de amigos que perdem dinheiro mesmo. Eles não pegam esse cabelo, eles não resolvem esses problemas, mas eles não resolvem por um fator muito simples. Eles não sabem resolver. E eu estou aqui para isso. Eu ensino cabeleireiros a corrigirem qualquer erro químico ou de corte de cabelo e assim se tornar referência dentro do seu salão de beleza. E quando eu digo qualquer erro químico, eu não estou ensinando a fazer milagres, mas pode ter certeza que eu vou te ensinar a não perder mais dinheiro e principalmente entregar para sua cliente aquilo que desesperadamente ela foi fazer dentro do salão de beleza ao te procurar. E você vai entregar exatamente essa felicidade a ela. Então, fazendo uma recapitulação aqui, a gente já sabe o que é o pH, que é a potência de hidrogênio. O cabelo faz grandes conexões, né? A gente precisa, dentro da escala, fazer essas medições para que a gente entenda o estado do cabelo naquele momento. Antes de executar qualquer procedimento, a gente tem a escala de potência de hidrogênio para a gente analisar. E, obviamente, no meu método eu ensino como você analisa esse cabelo para que ele não te entregue um resultado insatisfatório. Então, me acompanha, mas dentro do YouTube eu tenho alguns conteúdos que você pode apreciar, mas o passo a passo está dentro do método. E o método vai fazer você virar referência dentro do seu salão de beleza. Vamos avançar? Então vamos lá. A química, ela é subdividida. Então a gente pode entender essa subdivisão claramente como química orgânica, química inorgânica, fisioquímica e química analítica. Então cada estrutura dessa tem uma função. E essa função a gente precisa muito bem analisar para saber em que campo que a gente vai atuar. E o campo que a gente atua dentro da química, falando de cabelo, adivinha qual é? Adivinha? Não sei! Isso aí, eu gosto assim, química orgânica. Mas antes de a gente começar a falar de química orgânica, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sino de notificação, compartilhar esse conteúdo, porque tem muito cabeleireiro que precisa assistir esse conteúdo. Ele corre quando é para consertar. Aí fica fácil, né? Vamos só embelezar? Não, manda para ele, fala assim, agora tu vai aprender a consertar. Voltando aqui para o nosso conteúdo, vamos falar de química orgânica. Por quê? Porque o cabelo se enquadra dentro dessa estrutura da química. Química orgânica estuda a composição e as propriedades dos compostos que apresentam o carbono como principal elemento químico em sua estrutura. Agora, sem mais delongas, a gente vai para a estrutura química do cabelo e você vai entender o porquê ele faz parte da química orgânica. Então vamos lá? A estrutura química do cabelo é a seguinte, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre. Em algumas literaturas apontam o fósforo, tá? Em algumas literaturas apontam o fósforo no cabelo. Então, a gente, falando, né, a sigla para a gente não esquecer é CHOMPS ou CHOMS, beleza? Então, assim, a estrutura do cabelo, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, em algumas literaturas fósforo e enxofre. Então, assim, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Ou só o enxofre. Beleza? Essa é a estrutura do cabelo, essa é a estrutura química do cabelo. E a gente consegue, então, entender
toda essa micela aqui que chama cabelo, cara. Olha que bacana. Para a gente entender o que é o cabelo, a gente precisa entrar nessas estruturas. E o cabeleireiro não pode achar isso chato, porque é assim que ele vai conseguir aí entender muita coisa dentro da área da beleza. Mas ó, dentro do meu método, eu te ensino como resolver qualquer erro de química ou corte de cabelo. Por que eu te ensino isso? Porque eu entendo da estrutura do cabelo, eu sei o que é o cabelo e consigo te fazer ser referência dentro do seu salão de beleza. E aí, vamos ser referência, né? Vamos ser procurado, a gente quer agenda cheia, a gente quer trabalhar, mas acima de tudo, a gente quer entregar um bom serviço e fazer nossa cliente ir para casa feliz e contente. E a gente também, muito sorridente, com dinheiro no bolso. É óbvio que a gente trabalha para isso, né? Agora vamos dentro da estrutura do cabelo, perpassar pela estrutura do cabelo para fazer sentido a escala de potência de hidrogênio. Legal? Então, o cabelo, a composição dele é o Chomps, tá? Nesse sentido, ele é composto por 3 camadas. Em algumas literaturas dizem 4, tá? Mas eu vou falar aqui as 3 camadas mais principais para que a gente entenda de fé e fato. O cabelo é composto por aproximadamente 19 aminoácidos. E a sua forma cilíndrica, a gente consegue fazer relação com qualquer coisa cilíndrica, né? Mas a gente subentende, eu costumo mostrar a caneta para os meus alunos para poder fazer uma boa referência. Então vamos entender que o cabelo seja esta caneta, tá? Então toda essa estrutura aí química virou uma caneta. E essa caneta agora, a partir de agora, vai se chamar cabelo. Então é o seguinte, essa estrutura ela é feita por 3 seções, tá? A parte externa, que são as cutículas, e eu falo que é a capa da caneta. O tubo da caneta é o córtex e a tinta da caneta é a medula. Mas em algumas literaturas diz que o córtex, ele, em volta dele, existe a membrana, né, lipídica. Então a gente fica dentro mesmo da estrutura com 3 seções para a gente não se alongar muito por conta de algumas referências que a gente estuda e apontam que sim, são 4, que envolve aí a membrana lipídica, né? Então, nesse sentido, essas 3 partes, cada parte tem sua função, e dentro desse vídeo também eu explico a função de cada parte dentro do cabelo. Mas o que eu quero aqui dentro dessa aula te mostrar é a grande importância que a escala de potência de hidrogênio faz no cabelo. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu tentar desenhar um cabelo aqui, tá? Vamos lá, vou tentar desenhar um cabelo. Ih, parecia um pepino, pera aí. Então o cabelo é isso aqui, tá? Essa estrutura. E ao longo da sua estrutura, da parte externa, a gente tem as cutículas, que são escamas sobrepostas umas às outras, né? E essas escamas fazem a proteção. Mas dentro dessa fibra tem um córtex na parte mediana. Então, são feixes alongados de queratina. Então é mais ou menos isso, tá? Vamos imaginar um montão de cordinha pendurada, legal? E no meio dessa fibra, a medula. É uma estrutura também mais rígida, queratinócita, e a gente chama de medula. Vamos pensar o seguinte, se o cabelo propriamente dito está dentro de uma escala de 4,5, né, na escala de pH, no seu estado normal, quando a gente altera essa numeração, a gente tem variações dentro da saúde do cabelo. E o que falar da saúde do cabelo? Você depende da saúde do cabelo. É necessário que você entenda da saúde do cabelo para você fazer alguns procedimentos. E a potência de hidrogênio vai fazer com que a gente equilibre a estrutura do cabelo para a gente fazer qualquer outros procedimentos, ou até mesmo
indicar a cliente de que forma ela pode fazer alguma coisa em casa para ajudar por conta do procedimento que ela fez, ou no salão, ou em casa, enfim. O que eu quero dizer para você é que a gente precisa analisar muito bem a estrutura do cabelo para que a gente não se depare com resultados insatisfatórios. Então, tudo começa pelo conhecimento, tudo começa por uma análise, tudo começa por uma conversa. Então a gente precisa literalmente conversar com o cliente para fazer com que a gente entenda o que ele quer e saber se a gente pode entregar. Isso aqui você consegue entender de forma muito rápida, mas dentro do método você vai entender o passo a passo de como você consegue corrigir qualquer erro químico ou de corte de cabelo. E ó, você simplesmente nada mais nada menos vai virar referência dentro do seu salão de beleza. Olha que maravilha! Mas para isso é necessário que você entenda, e eu estou aqui para isso. Ó, por hoje é só, mas eu te aguardo num próximo momento para a gente falar de outras coisas que vão te fazer entender de fé e fato o que é ser um cabeleireiro com autoridade dentro do salão de beleza. Beleza? Então te aguardo na próxima e valeu!